Fala aí pessoal, beleza? Bom, eu sou o Diego Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, no vídeo de hoje vamos começar aqui a fazer o nosso sistema de bicicleta, beleza? Então vamos começar aqui com a bicicleta, depois vamos evoluir para o sistema de moto e aí depois, quando tiver os dois funcionando, vamos ir para a parte dos carros, né? Porque os carros a gente já mexeu aqui um pouco aqui no canal, então a moto e a bicicleta são dois veículos que a gente nunca fez aqui, nunca nem sequer mexeu ou cogitou a ideia de ter aqui uma bicicleta ou uma moto. Foram várias tentativas, né, ao longo aí de vários anos, né, que eu já tentei fazer isso de várias formas, já tentei fazer um sistema de bicicleta de vários métodos, né, como por exemplo, utilizando alguns plugins, ou por exemplo, usando Physics Constraint, ou também tentando colocar duas rodinhas atrás da bicicleta, né, como se fosse aquelas bicicletas de criança, né, como quando você coloca aquelas duas rodinhas para sustentar a bicicleta. Também não funcionou, porque dessa forma não fica realista, né, e também dependendo do relevo do terreno, a bicicleta pode levantar um pouco, sendo que o centro do pneu ali não estava encostando, né, naquela região, então fica uma coisa meio estranha, né, de fazer usando esse método aqui. Então eu consegui fazer um método aqui 100%, né, usando física, né, utilizando o próprio método do Unreal, né? A gente não vai usar plugin nem nada. Vamos utilizar o próprio sistema de veículo do Unreal 5, né? Que é o Chaos, né? O Caos, que é o Chaos Physics, né? Que é o novo sistema de física aqui do Unreal 5, né? Então a gente vai fazer usando o método 100% do Unreal, 100% nativo e 100% usando física também, sem colocar nada para sustentar essa bicicleta. Vamos usar as próprias configurações do sistema de física Chaos, tá? Então vamos começar aqui. Então, nessa aula a gente vai começar com o Blender, né? E aí depois, na próxima aula, a gente vai começar aqui a mexer no sistema aqui do Unreal, tá? Então, eu entrei aqui no projeto ADV, né? Que é um projeto que eu testo algumas lógicas antes, né? Que aí eu testo aqui e trago para vocês depois no outro projeto, né? Que é o projeto GTA normal. Então aqui eu já venho testando algumas coisas, né? Como, por exemplo, o sistema aqui de save, o sistema de escada. Então tudo isso eu vou trazendo para vocês ao longo aí das próximas aulas, tá? Então... aqui seria aqui o nosso sistema de bike, né? Seria essa blueprint aqui, mas eu ainda não vou mostrar para vocês a blueprint, e sim somente as malhas, né, que a gente vai utilizar para poder montar essa bicicleta aqui. Então eu vou acessar aqui a pasta Blueprints, Veículos, BMX, então basicamente são 6 malhas ao total que a gente vai utilizar, sendo 5 estáticas e uma esquelética, né? Então essa malha esquelética seria seria o veículo principal, que é o que vai dar um movimento para ele, basicamente essa malha aqui, que é o que vai dar a sustentação para ele ali e vai dar o movimento, né, de rotacionar, né, para ele começar a andar e rotacionar aqui a roda da frente, né, para eu conseguir ir na direção que eu quero. Então, o movimento do veículo em si vai ser apenas aqui. Vou colocar nessa malha aqui esquelética, né? Ela precisa ser esquelética porque o sistema de veículos do Unreal só funciona no modo esquelético, né? Tanto a versão antiga do Unreal 4, né, que é o Physics, e também a nova versão do Unreal 5 também utiliza o modo esquelético para fazer funcionar, porque vai depender do Animation Blueprint e de outros fatores para conseguir manter ali a física, né? Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Então eu vou só, antes da gente ir pro Blender, né, eu vou abrir aqui as malhas que eu separei, só para que vocês possam ter uma ideia do que eu deixei separado, né? Então aqui tem uma parte do guidão. Aqui temos outra parte do guidão. Aqui também, que é a parte onde vai ficar a roda ali, da frente. E também temos o pedal, né? Que também ele vai girar, rotacionar ali quando a gente for começar a pedalar. E também, por último, temos aqui a roda em si, né? Que é a que vai ficar ali dentro da outra parte aqui da bike, né? Então é só isso, pessoal, basicamente isso. Agora vamos entrar aqui no Blender. Deixa eu acessar aqui o Blender. Vou abrir ele aqui e eu posso fechar aqui também esse projeto aqui do Unreal. E aqui também eu deixei essa página aqui aberta porque a gente vai ter que ter uma fonte para a gente baixar essa bike, né? Então eu vou baixar uma bicicleta aqui que eu achei bem legal, então eu vou acessar aqui o site do Sketchfab. Eu vou baixar esse modelo aqui, ó, vou digitar aqui na barra de pesquisa BMX e eu vou baixar esse modelo aqui, ó, que é esse daqui, ó, deixa eu ver, esse daqui, HD GTA San Andreas BMX. Então eu vou acessar.
ele tá disponível para download, né? E aqui basicamente é uma bicicleta, uma BMX do GTA San Andreas clássica, né? E o cara só refez ela, pintando no Substance, né? E remodelando 100% aqui, 70% a 90% from scratch, né? Do zero. Então o cara fez essa bike, que é o Zeneric, então eu vou baixar ela aqui, vou pegar emprestado, né? Só para poder mostrar para vocês um sistema de bike funcional. Então vocês vão clicar aqui em download, fazer o download do FBX, que é o arquivo original, e aí ele vai te gerar essa pasta aqui, ó. São duas pastas, que uma é a pasta source, onde tem o arquivo da bicicleta, né, o FBX, e tem as texturas também. Então é basicamente isso. Então eu vou fechar aqui o site do Sketchfab, o link é esse, caso vocês queiram acessar, mas eu vou deixar a pasta para vocês, o download da pasta para vocês na descrição. Então aqui, dentro dessa pasta já tem o arquivo .blend, que é o arquivo do Blender, onde eu já deixei tudo separado ali, né? E também temos o arquivo do E5, que é onde são as 6 partes separadas, né, da bicicleta. Então vamos abrir aqui o Blender. Então estamos com o Blender aberto aqui, posso sair do Splash Screen e eu vou deletar todos os objetos aqui do cenário. Então aperta A e em seguida aperta o X. Então beleza. Então a primeira coisa que eu sempre faço aqui quando eu vou exportar algum objeto para o Unreal, né, principalmente quando ele vai ter ossos, né, futuramente, é vindo aqui do lado direito, né, as opções aqui das unidades, vou vir aqui nas unidades, e aqui eu vou colocar como 0.01 aqui nas métricas, né, vou deixar como metros 0.01, eu sempre faço isso, né, quando eu vou exportar alguma coisa para o Unreal, e aqui eu vou ativar aqui, ó, marcar a caixinha, e também vou vir aqui em cima, aqui na escala, vou colocar o mesmo valor de 0.01 para ele alinhar o grid, que é esses quadradinhos aqui, ao tamanho da escala aqui da unidade que eu coloquei. Por que eu faço isso? Porque como a gente vai exportar para o Unreal, lá ele funciona de uma outra forma, né, de um outro sistema de metros, né, numa outra escala, então eu deixo a mesma escala parecida ali com a do Unreal, né, ou da mesma escala ali exata do Unreal, né. Então feito isso, é o primeiro passo de todos. O segundo passo é a gente ter um modelo do nosso personagem para a gente usar como base, para a gente aumentar aquela bicicleta, ou não, né, para a gente ter um tamanho real ali. Eu vou usar como molde o nosso próprio personagem do Unreal, o nosso próprio manequim padrão do Unreal. Então eu vou voltar aqui no projeto do Unreal rapidinho e vou pegar aqui o nosso modelo do manequim, que é vindo aqui na pasta do LS, Character Assets, Manequim Skeleton. Eu vou abrir aqui a pasta Meshes, eu vou exportar aqui esse manequim. Então eu vou vir com o botão direito, Asset Actions, Export. E aqui eu vou exportar o FBX dele. Aqui eu vou deixar do mesmo jeito que tá. E eu só vou ativar aqui a caixinha Export Preview Mesh. Então, eu vou vir em Export e beleza. Posso fechar agora o projeto aqui do Unreal. E agora eu vou pegar aquele modelo do manequim, vou importar ele aqui. Import FBX. E aqui está o modelo do manequim. Então beleza, o primeiro passo aqui, né, é configurar. O segundo passo é usar o molde do manequim para a gente ter uma noção de tamanho daquela bike, né? E agora o terceiro passo é a gente importar o modelo da bicicleta. Então eu vou vir Import, FBX, PMX, Source e aqui está o modelo. Então, quando a gente vai importar esse modelo aqui que eu baixei aqui do Sketchfab, ele já contém ossos, né? Então a gente vai excluir esses ossos aqui depois. E uma coisa importante, né, a se observar aqui é que quando a gente for exportar os nossos veículos, sempre presta atenção no eixo em que ele está apontando, qual é a frente daquele veículo e qual é o eixo que ele vai ficar, né, que ele vai ser exportado. Então o eixo para ele funcionar lá no sistema de veículos do Unreal é o eixo X, né? Então ele tem que estar apontado à frente do carro, da bicicleta ou da moto, né, qualquer tipo de veículo que seja, ele tem que estar apontado no eixo X, né, que é esse eixo aqui vermelho. Então ele sempre tem que estar apontado para frente aqui. Como mostra aqui em cima, ó, o ícone, o eixo X está para a direita, então eu vou ter que alinhar, vou ter que rotacionar essa bicicleta aqui no eixo X, né. Então eu vou rotacionar ela aqui, então menos 90 graus. Então a frente dela tem que estar aqui apontada para o eixo X, como mostra aqui em cima, certo? Então feito isso, agora eu vou apertar a tecla 1 e aqui eu vou deletar esse osso aqui. Então o osso você pode usar ele como base se você quiser, como por exemplo, ó, ele já tem aqui algumas coisas, mas a gente não vai usar ainda por enquanto o sistema de ossos, né? Talvez futuramente
eu venha usar o sistema aqui pro guidão, né? Porque o guidão eu fiz de uma forma usando blueprints, mas se você quiser usar de uma forma animada, usando ossos, é até melhor, porque, ó, esses fios aqui vai seguir e tal. Então, futuramente eu vou usar o sistema esquelético para poder testar, mas por enquanto eu vou usar o sistema estático mesmo. Então eu vou deletar esses ossos aqui. Então agora eu vou pegar essa bike aqui, vou alinhar novamente ela aqui no eixo X, né? E aqui está, pessoal, o modelo da bicicleta. Então agora eu só vou posicionar aqui ela e alinhar ela aqui com base no nosso manequim, né? Imaginar ali mais ou menos como o manequim vai reagir à bicicleta, né? Como ele vai depois vai ter animação, né, dele subindo, montando ali na bicicleta, né? Então esse aqui vai ser um tamanho, vou deixar esse tamanho aqui mesmo. Beleza, feito isso, agora eu posso esconder o manequim, selecionando ele, apertando a tecla H. E agora, um outro passo também importante é a gente selecionar aqui a bicicleta, e aqui vocês notam que o ponto pivô está aqui no centro dela. Então, para funcionar legal lá dentro do Unreal, a gente tem que colocar esse ponto pivô aqui no centro do grid, né? Então, eu vou selecionar a bike, vou dar um Ctrl A e vou dar um Apply Transforms aqui, ó, All Transforms. Então, o ponto pivô foi para cá, aqui para o meio, então eu consigo dar esse movimento aqui para ele, né? E esse movimento aqui também, ó. Beleza. Então agora a gente vai separar aqui as partes que vão ser depois animadas, né? As rodas principalmente, né? Então a gente vai separar o corpo do guidão aqui e separar naquelas 6 partes que eu mostrei para vocês. Então eu vou começar por essa roda aqui. Então eu vou selecionar aqui todos os objetos aqui pertencentes ao pneu aqui, a roda da bike, né? Então eu vou selecionar aqui. Beleza, falta aqui algumas partes ainda. Então pronto, agora eu vou pegar aqui essa parte. Pronto, peguei aqui. Agora ele tem que fazer esse movimento, né? Esse movimento aqui ele vai fazer. Então, peguei todas as partes que eu quero. Faltou um pedacinho aqui ainda. Então, beleza. Peguei aqui tudo. Agora eu vou apertar a tecla P. E aqui eu vou dar um Selection. Pronto, separei a roda do restante do modelo. Então, é isso. Agora você nota também que quando a gente separa um objeto pertencente a um outro, né, que estava com o ponto pivô aqui no meio, né, ele também continua com o mesmo ponto pivô aqui. Então se eu colocar essa roda para rotacionar, ela vai fazer esse movimento aqui, que é um movimento ruim, né, ela não está girando em torno do próprio eixo. Então para a gente poder corrigir esse problema aqui de pivô, né, é só dar um clique na roda, vir em Object, Set Origin, e aqui eu vou colocar como Origin to Geometry, e é isso. Então pronto, o ponto pivô foi no meio da geometria dele, ele calculou ali mais ou menos o centro da geometria e aplicou pra gente ponto pivô e jogou pra lá. Então você percebe que rotacionando ela ainda não está tão certinho, né? Ele dá uma levantada ali na roda. Então pra gente corrigir isso, eu vou apertar a tecla 1 do teclado numérico, para ele entrar aqui no modo frontal ortográfico, né? E aqui eu vou entrar no modo de wireframe, entrar no modo de edição, selecionar aqui tudo, e eu vou pegar aqui onde está o ponto pivô, e eu vou tentar alinhar aqui onde eu acho que é o meio, né, o centro aqui dessa roda aqui. Que eu acho que é mais ou menos aqui, ó, entre essas duas partes aqui da malha, né? Eu imagino que seja isso. Então, ó, vou colocar aqui no meio. Beleza. Posso sair do modo de edição, vou entrar no modo sólido, e agora eu vou rotacionar, ó. Você percebe que deu uma melhorada, ainda não muito, né? Mas já melhorou aqui um pouco, né? Então, ó, deu uma melhorada aqui no ponto pivô, ele tá rotacionando melhor agora, né? Ó.
Então beleza, esse é o movimento que ele vai ter que ter, né, para ele conseguir depois girar em torno do próprio eixo. Então agora vamos fazer isso com a outra roda aqui. Então vou pegar aqui a outra roda, pegar aqui. Selecionei aqui tudo, agora eu vou selecionar as partes aqui do centro. Pronto, selecionei ela aqui. Vou dar um P, Selection. Vou selecionar a roda, vou vir em Object, Set Origin, Origin to Geometry. Então pronto. Agora eu vou alinhar melhor aqui também. Até no modo de Wireframe e... aqui eu vou colocar mais pra cá. Vamos ver se melhorou, ó. Pronto, deu uma melhorada aqui. Então beleza, ele tá rotacionando melhor, sem levantar muito, né? Então é isso aí, ele vai fazer esse movimento aqui depois, ó. Outra coisa também é que essa roda daqui, ela não vai ser a roda que vai ficar junto com essa parte aqui da bicicleta, né? Que é a malha esquelética, ela vai ser depois, ela vai ser colocada depois, quando a gente for colocar o guidão. Por quê? Porque a gente vai colocar uma roda mais simples para poder gerar ali a colisão, né, em torno da roda, mas a gente não vai colocar ele porque se eu colocar essa roda aqui, a roda melhor, né, assim dizendo, mais modelada e tal, ela vai, na hora de for girar, ela não vai acompanhar essa parte aqui de baixo da roda, né? Então eu vou colocar uma roda dentro dessa parte aqui do guidão, porque quando ele possa girar, a roda vai junto dentro daquele presa aqui, né? Ela não fica solta. Então eu vou fazer dessa forma, eu vou usar esse método, eu vou mostrar para vocês como vai funcionar depois, tá? Mas se eu conseguir trazer outro método melhor que esse, eu venho e trago para vocês aqui uma parte 2 desse tutorial aqui, né? Uma bike 2.0, né? E tudo mais. Então vamos fazer aqui a roda simples, que é a que vai ficar junto com a malha esquelética, e depois eu vou esconder ela usando um material transparente, né? Então vamos lá, eu vou dar um Shift A aqui, vou vir em Mesh, e aqui eu vou chamar esse Torus aqui. Ele vai ficar aqui embaixo, né? E aqui eu vou vir nas configurações dessa malha, e aqui eu vou colocar um valor de 15 e aqui um valor de 10. Posso escalonar ela aqui. Vou rotacionar ela em 90 graus no eixo X. E o bom desse modelo aqui é que ele já tem o ponto pivô no centro, né? Então quando eu for rotacionar, ele já gira aqui em torno do próprio eixo. Então agora eu só vou posicionar esse modelo aqui na roda, né? Vou rotacionar aqui. O modelo pode ser bem simples, né? Ele é bem low poly mesmo, né? Porque é o modelo que vai ficar escondido e não precisa de ser muito pesado, né? A malha, porque ela não vai aparecer, né? É só um modelo para dar uma sustentação aqui no pneu, né? E pronto, feito isso, agora eu vou vir aqui no modo de edição, aqui no modo de vértices. Aqui eu vou selecionar essa parte aqui do meio, aqui do interior aqui dela, e vou deletar as vértices. Vou também deletar esse loop aqui. E também vou deletar esse loop aqui. A parte de dentro não precisa, né, ter malha, só a parte de fora ali, só o externo ali. Pra eu conseguir aplicar depois uma colisão, né? E aqui também eu posso deletar esses caras aqui. Vou dissolver aqui as edges, né? Posso esconder aqui a roda rapidinho, só pra gente ver aqui, ó. E aqui eu vou dar uma levantada aqui, ó. Então é isso. Vou selecionar aqui as duas, vou dar uma achatada aqui no eixo Y. Então é isso, pessoal. Então é só uma malha simples aqui. E pronto. Vou voltar aqui a malha da roda. E aqui está. Aqui eu vou dar uma leve aumentada aqui nela. E o modelo, ele pode ser simples, né? Porém, é bom a gente sempre alinhar ele certinho aqui, como se fosse a roda mesmo, porque ele vai ser a roda mesmo, né? Então, ele vai gerar uma colisão
dependendo da malha, que ele vai gerar uma colisão com base nesse modelo. Então, ele vai gerar uma colisão tanto aqui para o corpo da bicicleta e para as duas rodas, porque são 3 partes separadas, vão ser 3 ossos ali. A malha principal, que é o corpo, e os 2 ossos das rodas, né? Que ele vai ter ali o movimento, ele vai ter uma colisão específica para ele, né? Então, vou criar uma roda aqui semelhante à nossa roda principal, porém de uma forma mais simples, né? E é isso. Então, o bom é que ela já tem aqui o ponto pivô, né? Que ela gira em torno do próprio eixo, ó. Então ele vai fazer esse movimento aqui, certo? E beleza, então é isso. Então, feito aqui pelo menos a malha esquelética, que são a parte aqui do corpo e as 2 rodas. Então agora vamos separar aqui o guidão, né? O guidão aqui, eu vou selecionar toda essa parte aqui de cima, né? Vou selecionar essa parte aqui. Menos aqui esses cabos aqui, né? Vou selecionar o guidão. E aqui também. Beleza, selecionei aqui essa parte. Vou dar um P, Selection. Então pronto, separei ela aqui. Vou esconder. Agora eu vou pegar essa parte daqui. Peguei essa parte e também vou pegar um pouco aqui dos fios aqui, né? Desses cabos aqui. Então pega aqui, vou selecionar aqui também. Esses cabos aqui, infelizmente, ele não vai se mexer, né? Ele vai ficar estático ali, né? Por enquanto. Mas depois a gente vai ver o que a gente faz com esses cabos aqui. Então, peguei eles aqui, vou separar, P Selection. Então agora temos outra parte aqui separada, certo? Vou esconder também. E por último, vou esconder a roda. Por último, eu vou pegar essa parte daqui. Pega essa parte aqui. E vou dar um P, Selection e pronto. Então beleza, pessoal. Temos aqui as partes todas separadas. Vou dar um Alt H para poder voltar todos os objetos aqui. Então aqui está a nossa bike. Então antes da gente alterar aqui o ponto pivô, porque vocês percebem que o ponto pivô está todo errado aqui, ó. Então se eu for rotacionar aqui o guidão, ele vai ficar ruim aqui, ele vai ficar todo estranho, ó. Então antes da gente acertar aqui o ponto pivô dessa parte, vamos exportar a malha esquelética, né? Que é apenas essa parte aqui. Deixa eu só separar aqui o pedal também vai ser separado, né? Deixa eu então pegar aqui esse pedal. Então tira aqui o pedal, ó, seleciono o pedal, P Selection, e eu vou esconder o pedal também. Então essa parte vai ser a malha esquelética. Então antes da gente exportar, é bom a gente sempre marcar aqui o Transformers, né? No corpo. Não faça isso aqui nas rodas, senão ele vai perder o ponto pivô, ó. Então se eu der um Ctrl A, Auto Transformers aqui na roda, ele perdeu, né? Aquele ponto pivô no centro dele. Então vou dar um Ctrl Z e o ponto pivô ele tem que estar aqui alinhado no centro das rodas, né? Então ele vai fazer esse movimento aqui. E o corpo, ele sim tem que ficar aqui no meio aqui do grid, para ele fazer esse movimento aqui. Então feito isso, então agora, antes da gente juntar as malhas, eu vou dar um nome aqui para elas. Então eu vou selecionar aqui esse modelo, vou vir nessa opção aqui, Object Properties, né? E aqui eu vou colocar como Bike Body. No caso aqui eu estou dando nome para os ossos, né? Que vão ser os futuros ossos dentro do Unreal, porque no Unreal ele converte, né, os ossos quando a gente exporta aqui do Blender, né? Então, aqui também eu vou renomear. Aqui eu vou colocar Bike Body. E aqui na roda eu vou colocar Roda Trás, né? E aqui também eu vou renomear para Roda Trás, né? E aqui eu vou colocar Roda Frente. Roda Frente. E é isso.
Então agora, feito tudo isso, agora sim eu vou juntar as partes para que ele veja lá no Unreal que são partes todas juntas, né? E transforme cada uma dessas peças em um osso específico, em um osso próprio para eles. Então, vou selecionar a roda, primeiramente a roda, com o Shift pressionado vou selecionar o corpo da bicicleta e vou dar um Ctrl P. Ctrl P e eu vou parentear ele como Object aqui. Ó. Então pronto, ele criou uma linha aqui, significa que ele parenteou a roda com o corpo. O corpo é o principal, é o que movimenta as outras partes parenteadas e essas partes aqui são individuais, né? Então aqui vou selecionar a roda da frente, Shift e seleciono o corpo da bike, né? Ctrl P, Object e pronto. Então eu uni agora as duas rodas à malha principal, que é essa parte aqui do corpo dela, né? Então pronto, temos aqui esse movimento. Se eu for rotacionar aqui o corpo, ele já movimenta todas as rodas também. Então é isso, basicamente isso. Então agora eu vou selecionar as 3 malhas que eu vou exportar e vou vir aqui em File, Export, FBX. E aqui eu vou exportar, pode ser aqui mesmo, eu vou exportar aqui como Mesh. Vou ativar a caixinha Selected Objects. Vou entrar aqui na guia Geometry e vou colocar como Face. Aqui em Armature eu vou desativar essa opção, que é o Add Leaf Bones, e vou desativar a opção Bake Animations. É isso, é bom a gente manter a caixinha aqui ativada, Select Objects, senão ele vai exportar todos os outros objetos que também estão escondidos, né? E aqui eu vou dar um nome como SK de Skeleton, underline Bike Body. Então esse daqui é o que vai dar o movimento para a bicicleta, é o que vai fazer ele andar, né? E agora o resto que vai vir é apenas visual ali, né? Então eu vou entrar aqui, eu vou ativar vou chamar aqui os caras de novo, né? As outras partes. E aí eu posso esconder essas partes aqui esqueléticas, né? Então agora são apenas as partes estáticas, que são esses modelos aqui. Então como são 5 modelos, então esse aqui vai ser um, a roda vai ser outro, esse daqui vai ser outro, esse e esse. Então vamos começar aqui com a roda, né? A roda, o pivô aqui, o ponto pivô já está posicionado, né? Ele já está aqui no centro. Então aqui eu vou dar um Alt G, dou um Alt G aqui nessa roda, para ele colocar, alinhar essa roda aqui no centro do grid. Por que eu faço isso? Para que ele mantenha ali o ponto pivô centralizado. Então, se eu for exportar com ela aqui, ele vai levar em conta que o ponto pivô está aqui no centro e que aí ele vai transformar depois lá no Unreal. Então eu vou alinhar com Alt G. Feito isso, eu vou dar um Ctrl A para dar um Alt Transform, né, aqui um Apply. E feito isso, vou selecionar a roda, vir em File, Export, FBX. Mantém essa caixinha ativada, né, o Selected Objects, senão ele vai exportar todos os objetos juntos, né? E aqui eu vou colocar como SM, que é de Static Mesh. Aqui eu vou colocar como roda. Eu vou manter as mesmas configurações que eu fiz no outro, eu vou manter nesse aqui também. Todos os objetos eu vou exportar com a mesma configuração. Beleza? Então, eu vou dar aqui um Export. Já exportei aqui a roda, então eu vou esconder. Vou selecionar aqui esse pedal. Vou vir aqui em Object, Set Origin, Origin to Geometry, que aí ele vai colocar o ponto pivô bem alinhado aqui com o nosso pedal. Então ele tem que fazer esse movimento aqui, né? Ó, ele vai fazer esse movimento aqui. Então feito isso, estando alinhado aqui, vou dar um Alt G para jogar ele lá no meio do grid. Pronto, dou um Ctrl A para ele aplicar todos os transforms. E agora sim eu posso exportar, vindo em File, Export, FBX. Aqui eu vou colocar como SM underline pedal. Vou exportar, né, com as mesmas configurações. Ele salva, né? Ele mantém salvo ali as configurações que eu exportei. Então agora vamos ir para a parte aqui do guidão. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui do meio, ela não precisa alinhar aqui, ela não precisa ajustar o ponto pivô. Essa aqui pode deixar do jeito que estava, que é o ponto pivô aqui no centro. Então ele vai ter esse movimento aqui, tá? Isso aqui não vai mexer em nada, ele vai ficar parado lá. Então, as únicas partes que eu vou mexer vai ser essa parte de cima, né, para ele fazer o movimento, e a parte de baixo, que são as mesmas partes, né? Movimento na parte de cima, e aí eu consigo rotacionar
aquela roda. Então essa parte aqui do meio eu vou deixar do jeito que tá, vou manter ela assim. Então vou dar um Ctrl A, All Transforms, e eu vou exportar apenas essa parte aqui, ó. Então eu vou vir em File, Export, FBX. Aqui eu vou colocar como SM_guidão. Vou exportar aqui. Então agora vamos ir para a parte de cima, né? Vamos dar um movimento para essa parte aqui. E para a gente fazer isso de uma forma legal aqui nessa bicicleta, eu vou entrar aqui no modo Cursor, né? Eu vou ativar aqui essa opção Cursor, que é para eu conseguir usar o cursor aqui, que são esses pontos aqui, ó. Que quando eu dou um clique aqui no grid, ele joga esse cursor para cá. Isso é bom para eu conseguir jogar um ponto pivô para o lugar que eu quero, né? Ou para alguma coisa específica que eu quero usar esse cursor. Então eu vou usar o cursor e vou dar um clique bem aqui, ó, nessa parte aqui do guidão. Ele tem esse ferrinho aqui na parte de cima, né? Eu vou dar um clique bem aqui no meio, bem aqui em cima, ó. Venho aqui, pego aqui o meio, que calculo aqui mais ou menos o meio dessa parte aqui, desse cilindro, né? E aqui eu vou dar um clique bem aqui no meio. Então pronto. Aqui eu posso alinhar depois, eu posso ajustar, posso puxar esse cursor aqui mais para eu conseguir ter um melhor ajuste, né? Então pronto, coloquei esse cursor aqui, você percebe que ele está um pouco aqui acima, e é exatamente isso que eu quero. Por quê? Porque quando eu vou colocar o ponto pivô dele aqui em cima, esse movimento aqui, ele vai seguir de uma forma mais realista. Então, coloquei o cursor aqui, seleciono a parte que eu quero aplicar o ponto pivô, que no caso é essa parte aqui de cima, venho aqui em Object, vem aqui em Set Origin e vem aqui também em Origin para o 3D Cursor, né? Que é o cursor 3D. Vou apertar essa opção, vou escolher essa opção e pronto. Então ele jogou a origem, que no caso é o ponto pivô, para o 3D Cursor, né? Que é esse cursor aqui 3D. Então se eu vim aqui no modo normal e for selecionar, tirei o cursor para lá, joguei para lá. Então se eu for selecionar aqui o guidão e for rotacionar, olha o movimento que ele vai fazer. Beleza? Então é isso. Então o ponto pivô ele seguiu exatamente o cursor, que quando eu dei o clique ele jogou o cursor para cá e eu joguei esse ponto pivô no exato ponto que eu escolhi aquele cursor, para onde vai ficar aquele cursor, né? Então ele seguiu o ponto pivô e é isso, pessoal. Então o movimento vai ter que ser esse daqui, ó. É um movimento realista, né? E ele gira em torno desse ferro aqui, do próprio eixo do guidão, né? Então pronto. Feito isso, eu vou dar um Alt G para jogar esse guidão para baixo. Ó, ele continua aqui em cima, né? O ponto pivô está aqui em cima. Vou dar um Ctrl A, All Transforms e vou exportar esse guidão aqui. Então File, Export, FBX. E aqui eu vou colocar como SM guidão 1, tá? Guidão 1, vou exportar, posso esconder, e aqui embaixo o mesmo esquema, então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar essa parte aqui de baixo agora, vou entrar no modo de cursor, vou vir aqui na parte de baixo, vou dar um clique aqui no meio, vou puxar aqui, ó, até ficar bem alinhado. E aqui eu vou vir selecionar a parte de baixo, Object, Set Origin, Origin para o 3D Cursor. E é isso, então ele vai ter esse movimento aqui. Porém, para ficar melhor esse movimento, eu vou apertar a tecla 1 para entrar no modo aqui de lado, vou entrar no modo de edição, vou selecionar toda a parte aqui de baixo e eu vou levantar um pouquinho, ó, esse modelo para ele alinhar mais ou menos aqui nessa parte da bicicleta aqui, ó, nesse pino aqui, tá vendo aqui, nessa parte aqui? Eu vou alinhar esse ponto pivô bem aqui entre essa parte aqui, ó. Então eu vou jogar isso aqui para cá, ó. Joga mais ou menos aqui no centro. E é isso. Então agora eu posso abaixar aqui um pouco, ó. Vou abaixar aqui. Então o ponto pivô agora está bem aqui, ó. Não está mais aqui em cima como estava antes. Então o movimento ele vai fazer um movimento um pouco melhor. E é isso. Ó, vou fazer esse movimento aqui. Colocado o ponto pivô aqui. Agora eu vou dar um Alt G.
Vou apertar o Ctrl A, All Transforms. E agora eu vou exportar essa parte aqui. Então, Export, FBX. E aqui eu vou colocar como guidão roda. Então é isso, pessoal. Já temos aqui todas as partes exportadas, né? Então, se eu der um Alt H, ele vai voltar aqui tudo. Então, basicamente isso. Eu precisei de um manequim para poder posicionar a bicicleta melhor, né? Depois, em seguida, eu separei as partes dela, que vão ser estáticas e esqueléticas, né? No caso, as esqueléticas vão ser essa parte aqui, né? O corpo e as duas rodas, né? Uma roda simples e a outra roda normal, né? Porque essa roda aqui depois ela vai ser escondida e vai entrar no lugar essa nova roda aqui. Depois eu exportei cada parte de forma individual, né? As formas que vão ser de uma forma que vai ser animada depois. Como por exemplo, esse guidão aqui, ele faz esse movimento aqui de rotação. Essa parte aqui também, ó, ela faz o mesmo movimento, basicamente. Então uma parte vai juntar com a outra, então ó, se eu for rotacionar aqui, ó, ela vai ter o mesmo movimento. E também o pedal está aqui, ele também vai fazer esse movimento. E a roda também. Beleza? Então é isso, eu vou deixar para vocês o blend, né, o ponto blend do outro modelo já um pouco melhor, né, um pouco mais organizado ali. Então a gente já exportou todos os objetos aqui. E também eu vou encerrar a aula porque ela já está bem comprida também, né? Então aqui está, pessoal. Então aqui tem as 6 partes. 6 partes aqui. Então temos ela aqui pronto. Então agora na próxima aula a gente vai importar isso aqui lá no Unreal. E já vamos começar a parte da programação, da lógica ali do nosso sistema de bicicleta, beleza? Então é isso, eu já vou encerrar, já está bem longo aqui a aula. E espero que vocês tenham gostado aqui da aula de hoje. Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback é só deixar aqui pra mim na seção dos comentários, beleza? Então é isso aí. No mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Então, fui!